Glórias a Deus. Queremos saudar os nossos queridos e amados ouvintes com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito importante, né? Um grande empresário. É o que nós cantamos nesse momento. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença nessa noite. Queremos Te agradecer, ó bondoso Pai querido, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado pela vida. Obrigado pela família que o Senhor nos deste, Paizinho querido. Obrigado, Senhor, que um dia o Senhor tem nos chamado para a Tua obra. Muito obrigado, Pai. Isso é uma honra, Senhor amado, trabalhar para Ti. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos da igreja, pela saúde de cada um e pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, na vida desses nossos irmãos que estão doentes, o Nino, o Tio Zeca. O Senhor é grande e maravilhoso, Pai, e nós cremos no Teu poder. Sabemos, meu Deus, que o Senhor faz maravilhas, o Senhor faz milagres. E nós Te agradecemos, ó Paizinho querido, por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, coloco cada um na Tua presença, Pai. Nossos familiares, nossos irmãos, todos que vão olhar essa live. Guarda, Paizinho querido. Atende, Senhor, o pedido de cada um, Senhor amado. Sabemos que cada um tem um desejo no coração, um pedido para fazer para Ti essa noite. E é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós Te pedimos, Senhor. Toca com a Sua mão poderosa, com a Sua mão curadora. Cura, meu Deus, liberta, Pai. Dá alegria, dá paz para cada um, Senhor. Porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus poderoso, que cuida, que guarda, que protege, que nos dá alegria e que nos dá felicidade. Mas nós sabemos também, meu Deus, que para nós ser feliz, nós precisamos amar, perdoar e pedir perdão. E é em nome de Jesus que eu Te peço nessa noite, Pai. Dá força para quem não consegue perdoar, Pai. Que essa pessoa consiga nessa noite perdoar e pedir perdão para poder ser feliz na Tua presença. E é em nome de Jesus que eu coloco o pastor também nas Tuas mãos, Senhor amado. E Te peço, meu Deus, que derrame a Sua unção, a Sua graça e o Seu poder. E que Ele possa, meu Deus, trazer uma palavra de conforto, uma palavra que também possa nos corrigir. E que nós possamos, meu Deus, se achegar cada vez mais na Tua presença e seguir os caminhos que o Senhor tem nos trilhado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu agora repreendo toda doença, todo mal, todo espírito contrário. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Cai por terra agora todo mal, toda doença. Nós sabemos que tem muitas pessoas, Senhor, que têm pedido oração, que está doente, que estão com problemas. E é em nome de Jesus que eu Te peço, meu Deus, que vai de encontro, Senhor, essas pessoas, Senhor, e abençoa, e cure, e liberte de todo mal. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu oro e Te agradeço, Pai, pela Tua presença. Amém. Amém. Deus faz tudo certo. O inimigo Está furioso com todo aquele que na obra está. Ele já sabe que o teu trabalho pra Jesus você quer ofertar. Ele conhece a tua vida.
coisa certa. Espere e verás acontecer. Deus age em nossas vidas, como Ele quer e quando quer você vai ver. Levante agora tua cabeça, que Jesus Cristo quer te ajudar. Nele a vida em abundância, você precisa só acreditar. Lá no Calvário, Jesus morreu pela minha e tua salvação. Teu sofrimento não é em vão, pois preparado está teu galardão. Deus faz a coisa certa. Espere e verás acontecer. Deus age em nossas vidas, como Ele quer e quando quer você vai ver. Deus faz a coisa certa. Espere e verás acontecer. Deus age em nossas vidas, como Ele quer e quando quer você vai ver. Glórias a Deus. Deus faz as coisas certas, que às vezes nós não conseguimos entender, né? Nós temos essa dificuldade muitas vezes de entendermos o falar de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Mas precisamos buscar constantemente, dia a dia, buscar em Cristo Jesus, e o Espírito Santo vai nos dando o entendimento, o conhecimento, o discernimento para que nós possamos entender o falar e o agir de Deus em nossas vidas. Glórias a Deus. Modernismo. Do Evangelho de Jesus, hoje eu quero comentar. Escrito há tantos anos, não se pode adulterar. Ele sempre advertia na palavra meditar. Sabia que falsos mestres iriam pra deturpar. Fazem rock de show gospel, querem trazer atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa de show, estão fazendo uma invenção. É a ganância por dinheiro, idolatria no povão. Modernismo é do mundo, jamais das coisas de Deus. Concupiscência
verdade ou não é? Essa é a grande realidade, né? Fazem rock, show, gospel, fazem tantas coisas, né? Para atrair o povo. É para atrair o povo, porque Deus não precisa de show. Deus quer que nós o adoramos. Nós fizemos o hino, o louvor, para chamar a atenção de que as coisas estão se invertendo. Então, muitas vezes se faz campanhas para que o povo venha para a igreja, até mesmo para arrecadar dinheiro. Isso está errado. Nós precisamos confiar no agir do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos uma igreja sadia. Essa é a grande realidade. Então, nós precisamos saber que o modernismo pertence ao mundo. Deus não vai entrar nessa do modernismo. Deus é conservador. Jesus é conservador. Então, nós não podemos deixar que nos enganem, pensando que Deus vai passar para o modernismo. Ah, show disso, show daquilo. Ah, nós temos um carnaval gospel. Ah, nós temos um culto lá, não sei o que, gospel. Não existe isso. Existe o culto de louvor, adoração a Deus e a meditação da palavra, que é para nós meditarmos. Mas o louvor, o cultuar, tem que ser um louvor que vá realmente falar das coisas de Deus, da obra de Deus, dos milagres de Deus. Então, quando diz aqui, vai pregando, meu pastor, sempre com exortação, as pessoas se retiram muitas vezes da igreja porque o pastor está exortando. Querem o quê? Querem o quê? Que o pastor engane? Que o pastor seja falso? Que traga falsidades, traga mentiras para diante da igreja? Querem condenar o pastor? Não, o pastor tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. O pastor, ele tem a obrigação de pregar em consonância com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. E sempre lembrando, nós temos uma Bíblia Sagrada que nos orienta. E nós temos um Evangelho para a salvação. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem discernir o que é as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é neotestamentário, é um novo testamento, aquele pelo qual nós devemos nos orientar, porque se nós não nos orientarmos pelo Evangelho de Cristo, nós estamos anulando a morte sacrificial de Cristo. Cristo morreu por nós, portanto, a nossa devoção é a Ele. Nós temos que nos referir a Ele, nós temos que nos dirigir a Ele. Nós não podemos anular a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus. Esse quer dizer o Evangelho, que muitas vezes se confunde, né, com muitas vezes lá com as Sagradas Escrituras, algumas coisas do tempo das leis, as leis cerimoniais, as outras leis que existiam naquela época, as leis civis, cerimoniais, sempre repetindo, o que vale para nós é a lei moral. E a lei moral, ela não vai admitir que se entre na modernidade. A lei moral vai fazer com que nós sejamos conservadores em relação àquilo que vem de Deus. Então, eu me orgulho em dizer que eu sou conservador. Eu sou conservador porque Deus não vai entrar na modernidade. Ele fez um testamento, e esse testamento que Jesus fez com nós, ele vai ser válido até a volta de Cristo. Então, ninguém pode mexer nisso, ninguém. E esse testamento de Jesus, não existem autoridades, não existe Supremo Tribunal Federal que possa mudar, como fazem com as nossas leis aqui, como estão fazendo com as nossas leis no nosso país. E simplesmente eles fazem a bel prazer, cada um vai interpretando como quer. Não, a palavra de Deus ela é diferente. Ali, quem vai poder mudar a palavra de Deus é somente Jesus Cristo.
Porque ele nos diz ali no próprio Evangelho, nos diz, mesmo que um anjo do céu, ou nós mesmos vos anunciar um outro Evangelho, que não seja esse ao qual nós estamos nos referindo, seja anátema, quer dizer, seja maldição. Então vamos prestar atenção. Como é maravilhoso que nós possamos nos debruçar e manter o nosso conservadorismo. Qual é o próximo, Alexandre? Talentos. Qual é o seu talento? Ouça. E depois eu vou lhe perguntar novamente. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar. Seja ele no louvor, no pregar, na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus na hora certa, a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento, e Jesus vai encontrar. Vem logo, meu irmão, vamos evangelizar. Quem Cristo está falando nessa hora com você? Tu és o escolhido do Espírito Santo, irá te fortalecer. Comece hoje mesmo e não olhes para trás. Existe muita gente precisando de você. A unção e o poder dos que em Jesus agora Ele irá te conceder. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar. Seja ele no louvor, no pregar, na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus na hora certa, a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento, e Jesus vai encontrar. Glórias a Deus. Amém? Essa é a realidade. Coloque hoje mesmo a sua vida em oração e deixa que Jesus, Ele vai te falar através do Espírito Santo. Mas não vai esperar que Ele ouvir vozes falando para você. Não, o Espírito Santo Ele vai passar para a tua mente. Você vai sentir o desejo de desempenhar o teu talento, de colocar em prática o teu talento, fazer alguma coisa pela obra de Deus. Mas não espere ouvir vozes, ou não espere que alguém lá na casa de Deus, lá no templo, alguém lá durante o culto levante e aponte o dedo para você e diz: Deus mandou te dizer isso e isso. Isso pode acontecer. Deus Ele usa as pessoas para entregar profecias, mas Ele gosta muito de fazer isso com você. Quando Ele está sozinho com você, Ele diz assim: poxa, mas eu gostaria mesmo de tocar uma gaita, um acordeão. Eu gostaria de tocar um violão. Eu gostaria de cantar em um grupo de louvor. Eu gostaria de pregar a palavra. Eu gostaria de levar a palavra, levar a mensagem de Deus para todos. Existem tantos talentos e para cada um Deus dá um talento. Mas se você inteirar esse um talento, aí você pode ouvir do próprio Senhor Jesus quando Ele voltar: servo mau e negligente, eu te dei um talento e tu inteiraste esse talento. Eu esperava que tu multiplicasse. Lembra aquela passagem dos talentos? Aquele que ganhou 5 talentos, ele foi multiplicando. Tem outros que ganham 1 e multiplicam uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
Ele não só canta, mas ele também toca, mas ele também prega, mas ele também louva, mas ele também faz missões, mas ele também ora. Deus, ele dá talentos para todos nós. Porém, alguns enterram seus talentos. Poderíamos estar pregando nessa noite a respeito desses talentos. O que você fez com o seu talento? Olha para mim aqui, ó. Olha para cá. Você tem ouvidos? Você ouve bem? É uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus. Você tem olhos, você enxerga? Você tem boca, você pode falar? Olha que maravilha. Deus te fez perfeito. E você não está usando na obra de Deus? Por quê? Olha aqui. Você tem vergonha? Está amarrado em nome de Jesus. A vergonha pertence a Satanás. Ele tem que se envergonhar. Ele tem que abaixar a cabeça na frente de nós. Mas nós não. Nós podemos levantar a nossa cabeça. Levantar a nossa cabeça e como eu disse, colocar o nosso talento em ações. Vamos colocar os nossos talentos em ações. Amém? Você tem talento. Você não sabe qual é? Converse com o pastor. Sabe, ele vai te orientar. Ou converse com Jesus. E ele também vai dizer. E aí você vai dizer, mas eu gostaria de fazer isso lá na casa de Deus. Eu gostaria de fazer isso pela obra de Deus. Isso é Deus te orientando. Porque Deus é Espírito. Aqui em nosso meio Ele está em Espírito. Ele está no céu. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o que opera aqui. Foi esse o Consolador que Jesus deixou para nós quando Ele ascendeu ao céu. Ele quer te usar. Ele quer com que você pratique alguma coisa em sua obra, em seu favor. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso nós precisamos fazer algo pela causa de Deus. Qual é o próximo, missionário? Fluxetina de Jesus. A missionária hoje está tirando lá do baú, né? Em Cristo há libertação, em Cristo há amor e salvação, em Cristo há libertação, em Cristo há amor e salvação. tome cuidado, não se engane, meu irmão, Com a doença ferida da depressão, o inimigo vem chegando de mansinho. estão dizendo que
depressão, ela vem de mansinho, né? Em sapatos de pano, porque é uma doença demoníaca, mesmo satânica. E ela vem e ela vai adentrando em teu corpo físico. E ela vai ali sugando aos poucos, vai tirando o lugar do Espírito Santo de Deus. Não permita que isso aconteça. Diga não à depressão e diga sim a Jesus Cristo. Se você está com esse problema de depressão, estamos aqui. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus para ir na tua casa, louvar o Senhor contigo, orar contigo e mandar embora essa enfermidade satânica e diabólica que é a depressão. É em nome do Senhor Jesus nós repreendemos e nós mandamos embora. E nós vamos louvar o Senhor contigo e tu vais se libertar dessa depressão. Aqui o nome desse louvor foi colocado Fluoxetina de Jesus. Por quê? Porque a grande maioria usa um remédio chamado fluoxetina. Então nós botamos fluoxetina de Jesus, porque é Jesus, o remédio do Espírito Santo de Deus, as orações, o louvor, os pensamentos positivos. Quando você assumir aquela que nós falamos há pouco, uma obra, se você assumir um compromisso, quando você assumir uma causa na obra do Senhor, a depressão ela vai fugir de você, porque no momento em que você começar a se dedicar e orar e levar, louvar, a hora que você estiver, quando a depressão está querendo atacar, Bíblia, quando a depressão quiser te atacar, louve o Senhor. Quando a depressão quer te atacar, adore ao Senhor. E aí a depressão vai bater e retirá-la. Por quê? Porque Satanás não aguenta, ele não gosta que você louve, ele não gosta que você ore, ele não gosta que você pegue a Bíblia. Satanás, ele odeia isso. E aí ele não vai poder ficar. E aí ele vai ter que se retirar. E aí você vai ser liberto dele e vai encontrar o Espírito Santo de Deus e vai viver uma vida feliz. Amém? E ela é uma doença tão satânica que a pessoa que está com depressão vai fazer um exame e não aparece no exame, né, pastor? Não aparece nada. Né? Pode fazer qualquer tipo de exame que você quiser. É uma doença espiritual, né? Então, por ela ser uma doença espiritual, então se busca como nós cantamos aqui, estão dizendo que a droga é a solução, se busca na droga, né? Mas eu não tomo droga, eu não tomo bebida de álcool, eu não fumo. Não, mas não é necessário. No próprio remédio que você vai comprar lá, vai ter droga, né? Porque os remédios, na realidade, eles são compostos muitas vezes por drogas para fazer com que você amenize aquele problema, aquela sensação ruim, horrível que você tem. Mas em nome de Jesus, se você estiver cometido de uma enfermidade dessa, nós queremos lhe ajudar. Em nome de Jesus. Toma seu remedinho, mas vem buscar a presença de Deus, porque só em Cristo há a libertação. Primavera. Deus fez um grande universo com todas as estações, de todas a primavera, mas chama nossa atenção. Tem flores por todo lado, nas matas, campos e lagos. As manhãs de primavera deixam o dia perfumado.
estações do ano. Tem lugares que não tem, né? Tem as estações, mas eles não têm essa diferenciação, né? E nós aqui agora já estamos quase escapando do inverno, aqui já está entrando a primavera, né? E já começa a aparecer. Os ipês já estão floridos, os pessegueiros já estão largando suas flores, logo vêm os frutos e assim por diante, né? Como é maravilhoso, né? Deus fez tudo perfeito e alguns querem estragar tudo que Deus planejou, mas vamos lutar com força, vamos lutar com unhas e dentes. Que Deus nos dê inteligência, sabedoria, para nós lutarmos, né? Contra essas abominações que os homens querem trazer. Eu estou falando num contexto geral, não estou falando agora das plantas, não estou falando da primavera, estou falando no contexto geral. Esse hino faz lembrar da mãe da Marquita, como é que é uma Érica. Um dia ela nos pediu que nós fizéssemos um hino sobre a primavera, que ela gosta muito, então nós queremos oferecer, né, para a irmã Érica, que Deus abençoe. E toda vez que eu canto esse hino, eu lembro dela. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a missionária vai, eu pedi para ela procurar, né? Eu já estou olhando aqui. Nós estamos pegando no pé aí dos nossos ouvintes, né? Que nos assistem, para que realmente desenvolva o seu talento, né? Agora nós vamos falar aqui um pouco, né? Mais um pouquinho também sobre talento, sobre o trabalho na obra do Senhor, sobre o reino de Deus, amém? Jesus compara o seu reino com um grão de mostarda, é a semente mais pequena que na terra é semeada. Se for plantada com amor, seus ramos se tornam grandes, frutifica e dá flor. Assim é o reino do meu Senhor. Deus espera mais de mim, muito mais que um louvor, muito mais do que eu sou. Ele precisa de mim. Deus espera mais de mim pra levar seu evangelho com carinho e com muito amor em todo lugar que eu for. Você também é importante. Jesus precisa de você. Comece a orar, buscar, cantar. Jesus vai te fortalecer. Se trabalhar em união, receber a sua palavra, encontraremos muitas almas precisando ser preparadas. Deus espera mais de mim, muito mais que um louvor, muito mais do que eu sou. Ele precisa de mim. Deus espera mais de mim pra levar seu evangelho com carinho e com muito amor em todo lugar que eu for. Deus precisa de nós para isso, né? Glórias a Deus. Não que Ele depende de nós. Não depende de nós, mas Ele precisa para nós proclamarmos o seu Evangelho. Porque se nós não fizermos isso, nós que somos imagem e semelhança de Deus,
Qual das outras criaturas de Deus que vai fazer isso? Não tem como, né? Então nós somos criaturas de Deus, a sua imagem e semelhança, mas transformados. E o momento em que nós somos transformados, quando nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos. E por isso, então, Ele precisa de nós para que nós façamos essa obra aqui na terra. Então, que nós façamos. Vamos lá, não vamos nos intimidar. Vamos mesmo ter que enfrentar o mundo, nós vamos fazer a obra de Deus. Pode falar isso. Vamos mandar um abraço ali para o pessoal, já que está nos acompanhando. Marcelo Buchholz, Lore de Oliveira. Eita, isso pula muito rápido. Quer que eu te ajudo? Isolde Weber, vamos lá. Gladys Frank, vamos lá. Lídia, opa. Não. Aqui, Cláudia Frank. Lídia Belter, Lentz. Eloir Marlene Scheller. Lembra? Marcelo Buchholz. Ó, começou de novo. Muito doido esse aqui. A Lore de Oliveira, já falou? Terezinha Schmidt. Terezinha Schmidt. Vai lá, vamos lá. Elroy e Marlene Schneider, tá? Não é Terezinha Schmidt, Marlene Dutra. Alexandre Alberti. Líria Belter Lentz. a Arenita. Você. A Arenita também, né? A Nite. Grande abraço. Úrsula Nardino, Samuel Glenzo, José Antônio. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Aqui. Vamos lá. Samuel. Sim, já citei. A Iria Schultz. Iraci Kronbauer. Já falou? Não. Mayra Stefanski, Margita Klitsky. Um grande abraço, pessoal do Paraná. Gessila Varda. É isso aí. Vamos lá, missionário. Vamos lá. A Viviane. A Sigrid Puffal. É do Pará, né? Isso. Graças a Deus, que Deus abençoe muito. Eu acho que é isso, né? Ah, é. Vamos cantar mais um, então? Entre na arca. Escute bem, meu amigo, hoje eu quero te contar a história de Noé, que tu podes meditar. Quando anunciou o dilúvio, não quiseram acreditar, porém começou a chover 40 dias sem parar. A história nos relata do modo que ele ordenou animais de 2 em 2 e a sua família ligou. O povo não quis ouvir, a mensagem não acreditou, que
pronta, né? Nós temos que aceitar a salvação. A arca quer dizer a salvação. Ela está aí, estamos anunciando, ela está construída, ela está pronta. Basta você tomar conhecimento da arca. E ao tomar conhecimento, também passar a praticar. Porque também não adianta tomar conhecimento e não praticar. Porque o próprio Satanás conhece a Bíblia Sagrada. E ele conhece, ele sabe. Tem muitos que conhecem. Tem muitos que conhecem a palavra de Deus. Conhecem a Bíblia, mas não ensinam em conformidade, em consonância. Ensinam um pouco desvirtuado. Isso é perigoso. E nós devemos realmente ensinar como ela é. Isso às vezes nos custa muito, né? Isso às vezes nós somos criticados, nós somos atacados, somos duramente criticados por nós pregarmos a verdade. Porém, também tem aquele versículo maravilhoso e gostoso que eu gosto muito de ouvir. Conhecereis a verdade vos libertará. Grande abraço para a Janete Glenza também, lá da Argentina, né, nos assistindo. Deus abençoe. Então, eu estou insistindo muito, ultimamente, nos cultos e também nas lives que nós fizemos aqui, quanto buscar a veracidade das coisas, para não vivermos no engano. E isso parte de casa. Nós cantamos aqui, nós louvamos o Senhor, já chegamos aqui a 50 minutos, e o máximo eu quero uma hora de programação. Então, eu quero ainda, pelo menos dois versículos da Bíblia, nós queremos ler, né? Para nós tirarmos aqui um pensamento, porque muitas vezes você fala, mas quem sabe você já ouviu 2, 3, 4, 5 vezes, ou 6, 7, não sei, mas quem sabe no oitavo vai parar para pensar e compreender ou entender esta palavra. E quando nós falamos muitas vezes que as coisas começam de dentro da nossa casa, às vezes fica difícil até de imaginar. Então nós muitas vezes, até por motivos egocêntricos, muitas vezes nós deixamos de seguir a palavra de Deus, de ouvir ou de assimilar o que a palavra de Deus ela nos quer dizer. Nós temos lá no livro de Levíticos capítulo 20, vou ler alguns versículos aqui para não ficar só nas minhas palavras, para termos, então, acrescentarmos, ou nós termos como um embasamento da palavra que nós vamos ser breves. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e eu extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Meus queridos e amados irmãos, muitas vezes precisamos compreender, entender o que quer dizer, quem era esse Deus Moloque. Nós podemos trazer para os dias de hoje, podemos sim,
E devemos trazer, mas as pessoas evitam muitas vezes de pregar sobre isso. Mas como eu não estou aqui para agradar a homens, e sim para agradar a Deus, eu falo. E eu preciso falar, porque senão, se eu não estivesse escolhido em servir a Deus, eu estaria servindo então aos homens. Pronto. É simples, assim como o apóstolo Paulo falou, eu também posso falar. Se eu tivesse escolhido agradar a homens, eu estaria agradando a homens. Não, eu escolhi agradar a Deus, eu quero servir a Deus. Então não há uma diferença entre esse Deus Moloque hoje, comparado ao aborto dos nossos dias. Porque aqui, eles davam os filhos deles e sacrificavam a esse Deus Moloque. E o que seria hoje o aborto? Então, quando eu digo que nós começamos pela nossa casa, eu preciso também dar um entendimento, eu preciso dar uma explicação. Porque como é que nós, sendo povo de Deus, isso aqui é do Antigo Testamento, pastor? Mas isso aqui não mudou porque é uma lei moral também. E ela não foi anulada. Essas leis de amor ao próximo, às nossas crianças, aos inocentes, essas são leis que permanecem, elas são leis válidas. Então veja com que cuidado Deus fala aqui, ou exorta, né? Melhor dizendo, exorta. Né? Ele exorta, chamando a atenção para aqueles que cometem tais atos, mas não somente aqueles que cometem tais atos, mas também ao povo que consente, ao povo que esconde, e eu diria diferente hoje, ao povo que incentiva. Então, quando há 10 anos atrás nós já pregávamos sempre, terminantemente, de que o Evangelho, a palavra de Deus, o espiritual e o político andam juntos. E eu insisto em dizer que é sim. Porque não adianta eu ser um pregador da palavra de Deus e apoiar alguém que é a favor de um aborto. Por quê? Porque eu estaria transgredindo a palavra de Deus 2 vezes. Primeira, porque ele está dizendo, Deus está chamando a atenção aqui. Se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente, que é filhos, crianças, a Moloque, e eu não matar, nós não temos mais autoridade para matar. Não, nós não podemos mais matar. Mas nós podemos evitar. Como nós vamos evitar? Aí Jesus nos ensina, no Evangelho, o apóstolo Paulo nos ensina, os demais discípulos nos ensinam que nós devemos lutar espiritualmente. Como é que nós vamos lutar espiritualmente? Colocando estas pessoas no poder para governar sobre nós e aprovar leis que deem liberdade para que as mães assassinem seus filhos dentro de seus ventres? Então, primeiro estarei transgredindo esta palavra aqui, esta passagem em Levíticos. E em segundo lugar, eu estaria ferindo o mandamento de Deus que diz não matarás. Porque uma criança, se ela está lá no ventre de sua mãe, ela tem vida. Você está assassinando, sim. Você está, sim, tirando a vida de um inocente que não tem como se defender. É mais agravante ainda. Então, quando eu não posso e não devo aceitar, e você não pode aceitar, não deve aceitar, que quando alguém se diz cristão, apoia gente que quer legalizar esse tipo de ato. Como assim? Como assim? O que você é na verdade? O que você quer ser na verdade? Quem você apoia na verdade? O que você defende na verdade? Você defende a palavra de Deus?
os ensinamentos de Deus? Ou você, para atender sua concupiscência carnal, para satisfazer o seu ego, você apoia esse tipo de pessoas? Nós não temos mais autoridade, como eu disse, para matar. Naquela época mandavam matar. Sim. Deus mandava matar. Era a lei mosaica. Nós hoje não temos essa lei. Hoje nós devemos guerrear espiritualmente, como? Ensinando as pessoas para que elas se desviem desse caminho que conduz para o inferno e os leve para Deus. Estou enxergando aqui, está conosco a Jéssica Bergman. Oi, tio Ivo e tia Maria. Abraço a todos vocês. Abraço para você também. Grande abraço. Deus abençoe. Então ele diz: se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente. O que o povo está fazendo? Tem muitos cristãos que estão fazendo, sabe o que estão fazendo? Estão colocando gente no poder. Aí eu cito, desde vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, que são a favor, sim, desse infanticídio, porque isso é um infanticídio. Eles, para desvirtuar, para desconversar, eles dizem que não, que isso ainda não é uma pessoa, não é um... Como que não é? Quantas vezes a Bíblia nos fala, desde o ventre de sua mãe eu tenho te escolhido, desde o ventre da sua mãe eu tenho te chamado. Ali existe sim uma vida, e ela é indefesa. E esta vida é para pagar, mesmo que seja por um ato, muitas vezes, que não seja normal. Vamos dizer, por um ato anormal, que seja concebido. Aquela criança não tem culpa. A culpa está onde? Está em quem? A culpa está no erro de alguém. Às vezes não necessariamente da mãe. Mas o erro já de uma sociedade que já no passado escolheu o mal, ou educou o mal. Quem sabe esse varão, quem sabe mal, quando se trata de um estupro, coisa assim, quem sabe este varão já mal criado, mal educado. Por quê? Porque não tinha esta ligação íntima com Deus, porque quando se tem a ligação íntima com Deus, se cria os filhos dentro dos caminhos de Deus e eles não vão praticar atos dessa natureza. Então, mesmo que esta criança seja de um ato anormal, ela não tem culpa, ela não pode ser culpada. O tem culpado, sim, culpado é a falta de Deus na vida dessas pessoas. Mas a criança que está ali, esperando para vir ao mundo, ela não tem culpa nenhuma, ela é inocente. Então isto é a mesma coisa que servir a Deus Moloque. Quando se quer tirar um feto desses, uma criança que está se formando na barriga da mãe. E tem pessoas que batem no peito e dizem, eu sou cristão. E aí, quando chega o período de eleições, né, vota nesse tipo de gente. Por isso existem ideologias, por isso existem doutrinas. As ideologias, elas vão discernir em quem você deve, em quem você pode, em quem você não pode votar. Eu já disse, 1400 anos antes de Cristo nascer, Deus já nos ensinou a votar. Aí hoje vocês estão lamentando, hoje vocês lamentam. O que pensam será aquelas pessoas da Venezuela? O que pensam aquelas pessoas lá da Cuba? O que pensam essas pessoas desses países onde o comunismo já se implantou? Nós temos inteligência, nós temos discernimento, nós temos sabedoria, nós não precisamos chegar a esse ponto. Mas agora, não, para deputado, vou votar em qualquer um porque não tem problema nenhum.
Você vê o resultado? Você viu? Está vendo o resultado lá? Desde vereador. Porque muitas leis se criam dentro dos municípios. Não se vota em gente que esteja contra os nossos princípios, contra a palavra de Deus. Porque quem pratica tal ato está confrontando a palavra de Deus. Está se opondo a Deus. Porque, em primeiro lugar, Deus proibiu. E em segundo lugar, existe um mandamento de Deus nos proibindo de matar. E você é a favor? Quando Deus criou o homem, Ele pensou que seria bom criar também para ele uma mulher. Aí Ele fez 2 pessoas de 2 gêneros. Aí, um é masculino e outro é feminino. Isso também se traz para os nossos dias. Então, nunca mais diga que a política não pode estar junto com a espiritualidade, porque ela faz parte da espiritualidade. Porque se você se diz um grande espiritual, você pode ser o maior pregador do mundo, mas se você não sabe discernir uma ideologia política, você não é nada, porque você está pregando em vão, porque você não está ensinando as coisas corretas que concernem a palavra de Deus. Não adianta ser pastor, ser um cristão dentro do templo, dentro da igreja, como muitos chamam, e lá fora, no cotidiano, no dia a dia, você agir como um ímpio. E isso tem acontecido muito em nosso meio. As pessoas não saberem discernir entre um e o outro. Nós precisamos nos precaver. Preste atenção, Levíticos capítulo 20. E aí você lê essa palavra. E aí você lê lá no versículo 13, do mesmo capítulo. O versículo 13 diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação e certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. É homofóbico? Não, cristão. Prazer. É homofóbico? Não, cristão. Prazer. Palavra de Deus, Bíblia, e lá no Evangelho, Romanos. Leia Romanos e certifique-se que vai complementar o que nós estamos falando aqui. Portanto, ser cristão é pregar a palavra, viver a palavra, defender a palavra. E não ser crente de carteirinha, simplesmente para dizer que pertence a uma denominação. Denominação não salva ninguém. Quem vai salvar é Jesus e a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Isso vai nos salvar, isso vai nos dar a vida eterna e isso vai fazer com que nós sejamos prósperos e abençoados. Venha conosco. Jesus te ama. Silvana Alberto também. Né? Silvana Alberto também recebe o nosso abraço, nossa saudação. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Amém. Até domingo, 19h30. E se você não puder, por um motivo ou outro, quarta-feira que vem, 20 horas. Graça e paz.